Bia, qual que é a movimentação aí nesse momento? Traga as informações para a gente. A Beatriz, que está então acompanhando toda a parte ali de sepultamento do Silvio Santos, que está fechada, claro, totalmente à família, mas há uma movimentação em frente ali ao cemitério. Fala, Bia. Evandro, a movimentação aqui é porque o fluxo de carros deixando o cemitério israelita do Butantã começa a ficar um pouco mais intenso. Eu comentei que a gente viu o carro do Jassa saindo, né, o cabeleireiro do Silvio Santos, e agora há pouco passou aqui na porta o carro de Carlos Alberto da Nóbrega, né, que também trabalha por muitos anos com o Silvio Santos no SBT. Ele também saiu sem falar com a imprensa, mas ele abaixou o vidro, acenou, fez ali um tchau para as pessoas, mas também não quis falar. Agora mesmo a gente vê a movimentação de outros carros passando. Olha, eu estou contando, são 3 carros saindo neste momento, naquele padrão que a gente comentou. Todos com vidro fechado, muitos com o vidro, aquele vidro escuro, a gente não consegue ver quem está dentro, mas olha, mais 2 carros saindo agora. Então a gente não tem a confirmação exata de que a cerimônia de sepultamento terminou, mas o fluxo de carros saindo passa a ser intenso neste momento. Quem a gente conseguiu ver mesmo saindo com certeza, então, Jassa e Carlos Alberto da Nóbrega, que acenou, baixou o vidro e acenou pra gente, mas todos saindo sem falar. A expectativa, Evandro, é realmente que ninguém se pronuncie, que ninguém fale com a imprensa neste momento. Isso porque o pedido, como a gente vem comentando, da família, do próprio Silvio Santos, é de uma cerimônia discreta, uma cerimônia tranquila. Alguns famosos, até mesmo na internet, que tem bastante convivência com o Silvio Santos, como a Maísa, por exemplo, atriz, e que conviveu com ele anos e anos ali apresentando também no SBT, chegou a falar na própria internet, nas redes sociais, que ela não vai fazer pronunciamentos póstumos além da foto ali que publicou nas redes sociais, porque ela já o celebrou em vida. Então é o que a gente vem comentando. A família, os artistas, pessoas próximas, amigos e inclusive os fãs respeitando, entendendo esse momento. Então a expectativa é que a gente não tenha grandes pronunciamentos, não tenha grandes falas neste momento. Então, a gente segue acompanhando, passou mais um carro aqui agora, já vejo outro ali no fundo, esse fluxo intenso de saídas de carro nesse momento. A gente vai tentar confirmar se a cerimônia realmente se encerrou e a gente volta com vocês com mais informações. Lembrando, Evandro, também que a expectativa era mesmo de uma cerimônia judaica. Silvio Santos era judeu, judaica, curta e discreta. Foi isso que ele pediu. O enterro acontecendo hoje, domingo, porque Silvio Santos faleceu no último sábado e, de acordo com a religião dele, não se realizam enterros no sábado. Por isso, mesmo falecendo ontem, 4h50 da manhã, essa expectativa, essa mudança para amanhã de domingo, nessa cerimônia de sepultamento. Evandro. Ô Bia, e é importante a gente destacar porque o respeito está acontecendo, a gente vê aí as pessoas muito calmas, tanto a imprensa, os fãs que estão por aí. Esses carros provavelmente são os amigos, os familiares devem se manter um pouco mais aí durante essa cerimônia que provavelmente já acabou, mas os familiares juntos nesse momento de profunda tristeza, e a gente percebe mesmo que esse respeito ele continua do jeito que Silvio Santos pediu. Muitas pessoas, lógico, gostariam de estar ali prestando sua última homenagem, mas tudo está sendo conforme o pedido dele. Está sim. É um espaço pequeno, porque a gente tem aqui uma via de 2 mãos logo na porta do cemitério israelita aqui do Butantã, então não tem mesmo muito um local tanto para a imprensa quanto para as pessoas. É apertado, né? A polícia tenta fazer com que o fluxo de carros siga normalmente, então tem essas faixas de contenção colocadas também com a ajuda da CIT, e as pessoas estão respeitando, estão dentro da faixa, mesmo com o acúmulo de pessoas aqui ao redor, porque realmente falta espaço para a quantidade de pessoas da imprensa cobrindo esse momento e também de fãs que chegaram por aqui. Mesmo assim, a gente tem um movimento calmo, tranquilo, como eu disse, ainda de bastante silêncio, mesmo quando os carros passam, não tem gritaria, todo mundo espera o carro passar e ver se esse carro vai baixar o vidro, vai fazer algum movimento de falar com a imprensa. Nenhum quis, né? Além do aceno do Carlos Alberto de Nóbrega, como eu comentei há pouco, e assim a gente deve permanecer. Olha, mais movimento de carro saindo e essa
calmaria por aqui é uma calmaria cheia, digamos assim, lotado de pessoas, mas um clima bastante tranquilo por aqui, Elis. Pode falar, Elis. Não, eu ia falar para ela continuar com a gente, porque o Acácio também tem um questionamento muito importante. Pode falar, Cássio. Bia, bom dia. Você tem falado sobre o movimento, sobre o respeito que as pessoas têm, muito mais um comentário que um questionamento propriamente. O Silvio Santos era um judeu sefradita, não à toa ele está sendo enterrado no cemitério israelita. Mas ao longo da sua carreira, nós acompanhamos o Silvio Santos conversando com diversos líderes religiosos e principalmente um traço marcante da personalidade, do respeito do Silvio Santos é exatamente esse. O fato dele respeitar todas as pessoas, independentemente da sua origem, independentemente dos seus pensamentos. E eu acho que o fato das pessoas respeitarem a vontade dele neste momento é um reflexo disso. Alguém que tanto respeitou as pessoas ao longo do tempo merece a mesma forma de respeito que teve com os outros seres humanos ao longo da sua vida. Muito interessante, Acácio. Eu quero continuar conversando com você também, Bia, porque havia, eu acho que uma previsão diferente do que nós estamos acompanhando em termos de enterro, né? E provavelmente a gente entenda que a cerimônia já está chegando ao fim, porque uma das figuras mais importantes da vida de Silvio Santos, como Jassa e o Carlos Alberto de Nóbrega, saindo, né, quer dizer que essa despedida já foi feita, exatamente porque são as pessoas que sempre estiveram ao lado de Silvio Santos, ou seja, elas não o deixariam antes do momento certo, digamos assim, né? Agora, houve realmente uma mudança em relação à previsão inicial, né? Porque, se não me engano, esse enterro ele aconteceria um pouco mais tarde e a família provavelmente decidiu adiantar, então, já que são 9h20 ainda e você já mostrou toda essa movimentação por aí. Evandro, inclusive, eu recebo até uma informação aqui de que o sepultamento já teria mesmo ocorrido. Então, por isso, essa movimentação de carros é mais intensa neste momento. A informação que eu tenho agora é que o sepultamento ocorreu, que o Silvio Santos foi enterrado. Então, essa movimentação começa a ser mais intensa e deve ser assim nos próximos minutos. A previsão inicial era de uma cerimônia às 11 horas da manhã de hoje, mas ela foi, sim, antecipada por volta das 7h30, 8 horas da manhã. O fluxo de pessoas chegando foi bastante intenso, como eu comentei, alguns carros que a gente conseguiu observar as pessoas entrando, da filha dele, Patrícia Abravanel, do neto, Tiago Abravanel, de outros amigos e familiares, César Filho, César Portioli, que deu para perceber a movimentação por aqui. E aí, então, com as pessoas chegando, né, o que a gente imagina que a família, então, decidiu fazer essa antecipação da cerimônia. Todo mundo, né, que era esperado já estava aqui por volta aí de 9 horas da manhã. Então, por isso, esse momento ocorreu aí de forma mais célere. Olha, mais uma movimentação de carros neste momento, tem outros 3 carros saindo. Então é uma movimentação que vai se ampliando, porque eu recebi a informação aqui de que o enterro realmente já ocorreu, que o Silvio Santos foi sepultado. Então a gente deve ter essa movimentação intensa de carros. Olha, como a gente comentava, o mesmo movimento, todo mundo com o vidro fechado, saindo com tranquilidade, sem grandes movimentações aqui por parte da imprensa ou mesmo dos fãs na porta. Os seguranças seguram os carros ali um por vez para que eles tenham tempo de entrar na via. E então, neste momento, essa é a informação que nós temos, que o sepultamento teria ocorrido. A expectativa é que primeiro saiam amigos, né, e conhecidos, e os familiares fiquem mais para esse momento final. Como eu comentei, algumas pessoas que nós vimos entrando e já saíram, Carlos Alberto de Nóbrega e Jassa, já deixaram o local. Outros carros saindo aqui agora, mas é difícil para a gente identificar as pessoas que estão dentro, porque os vidros estão fechados e são vidros escuros, né? Mas nós também vimos entrando Celso Portioli e César Filho, além de Liminha, Patrícia Abravanel e Tiago Abravanel. Esses, pelo que nós conseguimos observar aqui da porta, Evandro, ainda não deixaram o local, mas pelo menos mais 5 carros deixaram aqui o cemitério israelita no Butantã, zona oeste da capital, agora, nesses últimos minutos que a gente está conversando. Então, realmente vai se confirmando essa informação que a gente tinha de que o sepultamento se encerra. Ô Bia, eu peço que as imagens permaneçam, né, que a sua equipe permaneça aí com as imagens ao vivo,
enquanto eu vou conversando aqui com a Cássio, porque a gente estava discutindo justamente a diferença entre as cerimônias, né, Cássio? Não tem a ver só com o fato do pedido de Silvio Santos de não haver holofotes nem demora sobre essa cerimônia. Os próprios judeus já têm cerimônias diferentes do que nós acompanhamos em cerimônias tradicionais aqui no Brasil, que é aquele velório que muitas vezes dura muitas horas, em que os caixões ficam abertos e as pessoas se despedem diretamente do corpo da pessoa que faleceu. Na cerimônia dos judeus, há algo muito mais sucinto, mais rápido e indireto, um contato indireto com esse corpo da pessoa. Você pode explicar para a gente, Cássio, por favor? Vamos lá, Evandro. Primeiro, diferentemente do que nós estamos acostumados aqui no catolicismo, o velório não é de caixão aberto. O caixão sempre é fechado por uma questão de respeito, por uma questão da própria Torá, uma determinação da Torá. E da mesma forma que nós estamos acostumados a grandes velórios que duram bastante tempo no catolicismo, no judaísmo isso também não acontece. Normalmente são cerimônias rápidas, onde as pessoas rezam, as pessoas oram e já há na sequência o enterro daquela pessoa. O caixão é carregado por uma quantidade de pessoas, normalmente, no caso das mulheres, por uma quantidade de homens necessariamente, e a pessoa já é enterrada. Então, há essa dinâmica no tempo, há essa diferença em termos de tempo. Então, por isso que o velório dele foi tão mais rápido do que aqueles velórios que nós estamos acostumados. E por isso, desde ontem, as pessoas têm dito por que não foi num local público, para que as pessoas pudessem acompanhar, por uma questão religiosa, efetivamente, porque o caixão dele não poderia ficar aberto. Então, diante disso, de nada adiantaria essa cerimônia. Ele quis, como prega a Torá, como prega o judaísmo, que as pessoas guardassem as memórias dele em vida e os bons momentos que ele viveu enquanto esteve aqui. E Cássio, mesmo ele sendo essa pessoa pública, onde tem milhares de fãs, ele poderia, mesmo sendo judeu, escolher, de repente, ter um velório, um sepultamento diferenciado. Ele poderia, por ser uma pessoa tão querida, vamos dizer assim, no mundo inteiro. Silvio Santos, ele é excepcionalmente conhecido no mundo inteiro. Ele poderia ter feito essa escolha, mas o César Filho, inclusive, a gente recebeu a informação que ele acabou de sair dali do sepultamento e ele poderia ter feito, então, essa escolha. Mas, pois bem, ele, então, optou por seguir a sua religião. Exatamente, ele poderia ter feito essa escolha, até porque eu disse há pouco, vale repetir, o Silvio Santos, nós sabíamos que ele era judeu, muito por conta da biografia dele do que por ele falar propriamente. Mas ele, apesar de não externar, não bater nessa tecla, ele seguiu durante toda a sua vida o judaísmo, ele ia constantemente a Israel, ele poderia abrir mão deste dogma religioso, mas independentemente do seu caráter público, ele optou ainda em vida, e foi uma determinação que ele deu aos seus familiares, e os seus familiares respeitaram isso, que ele tivesse um velório, entre aspas, no padrão pregado pelo judaísmo. Ô Beatriz Manfredini, a gente percebeu aí uma movimentação intensa e agora ela acabou cessando, né? Diante da possibilidade, então, desse velório ter se encerrado. Agora, as autoridades aqui do estado de São Paulo vão fazer a manutenção aí desse luto estabelecido de alguns dias em homenagem a Silvio Santos, né? Evandro, aqui em São Paulo, e não tanto na capital quanto no estado, o luto decretado oficialmente foi de 7 dias. Já o governo federal decretou luto de 3 dias. Então, aqui no estado e na prefeitura, uma semana de luto. Inclusive, a gente ressalta algumas homenagens feitas, né, pela prefeitura. Ontem, por exemplo, o prédio da prefeitura de São Paulo, no viaduto do Chá, durante a noite, ele ficou iluminado com diversas imagens de Silvio Santos. Foi uma projeção organizada ali pela Prefeitura de São Paulo, com várias imagens, né, de Silvio Santos passando. Os relógios digitais espalhados pela capital paulista também têm imagens do comunicador que faleceu aos 93 anos. Então, por esses dias, deve permanecer dessa forma.
Você falou que o movimento de carros cessou, mais ou menos, Evandro, olha, agora volta a acontecer, parece que tem momentos assim, saem levas, sabe, digamos assim, os carros. Vocês comentaram aí, a gente viu a saída de César Filho, né, que então deixou aqui já o cemitério israelita do Butantã. A gente observa aqui de fora o que parece ser o ex-assessor ali de comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten, que já chegou a trabalhar ali na empresa, apareceu-se a imagem dele dentro do carro que nós vimos saindo agora há pouco. Agora, eu comentei, que são levas de carros, tem uma van, inclusive, deixando aqui o local, são pelo menos... tem uns 8 carros aqui na porta, pelo que eu consigo ver aqui do lado de fora, viu, Evandro? Uma movimentação bastante intensa neste momento, seguindo o padrão que a gente vem comentando. Vidros fechados, os carros saindo com muita discrição e todos sem nenhum tipo de comentário. Agora a gente tem mais 4 carros aqui, deixando o local. A maior parte deles, então, além dos vidros fechados, tem aquele vidro escuro, né, que a gente não consegue observar o que está dentro, então é difícil de identificar quem está saindo, mas quem identificamos até agora, com certeza, já contamos, então, para vocês. Carlos Alberto de Nóbrega, César Filho, também deixou aqui o local, e Jaça, e o que a gente pareceu identificar como Fábio Van Garten. E é importante, vamos falar um pouquinho, Acácio, sobre esses rituais fúnebres judaicos, sobre o caixão, e também algumas pessoas, né, escolhem ser enroladas em mortalhas brancas. O que isso significa? O caixão, nós estamos acostumados no dia a dia também com caixões suntuosos, com caixões enfeitados. No judaísmo isso não existe. O caixão preferencialmente é um caixão simples, para que todos cheguem à presença de Deus da mesma forma, para que não existam diferenças entre as pessoas e as suas classes sociais, as suas capacidades econômicas, quando elas cheguem à presença de Deus. E a mortalha branca serve como representação de purificação, de limpeza, acho que talvez seja esse o termo, quando a pessoa é colocada para que ela se encontre posteriormente com Deus. E depois desse sepultamento, tem também o chamado Shivá, assim que fala? Exato. Aí existem 3 fases do luto, né? Diferentemente do luto, e a primeira fase é o Shivá. Agora, Cássio, então seria inimaginável a gente pensar numa multidão entrando nesse local, fazendo as homenagens ali ao redor, né? Diante do que Silvio Santos sinalizou, não só como preferência pessoal, mas também diante dos dogmas que ele seguia, né? Das tradições que ele seguia. Então, a cerimônia também tem a ver com uma questão de opinião pessoal, mas tem a ver também com essa tradição que foi seguida até o fim por Silvio Santos, que é judeu. Exatamente. Quando nós estamos acostumados com enterros de pessoas famosas, pessoas que são amadas pela população, com os velórios principalmente, nós acompanhamos velórios com os caixões abertos. No judaísmo não há esse caixão aberto. Então esse velório público já perderia um pouco sentido, porque o caixão estaria fechado. E dada a simplicidade da cerimônia do enterro, isso também não faria sentido se fosse aberto ao público, para que seja preservada essa simplicidade. Então, o Silvio Santos preservou o seu dogma judeu, ele preservou a sua fé judaica no final e pediu que esta cerimônia levasse em consideração todas as características de um velório e de um enterro judeu. Agora, Bia, você contou para nós que é ao vivo, né, que há uma movimentação intensa de carros porque houve uma manutenção ali para que as pessoas não pudessem atravessar determinados espaços, mas os carros continuam passando e provavelmente percebam, então, muita gente que se trata do enterro de Silvio Santos. Houve um aumento dessa movimentação por conta disso, ou seja, pessoas que foram percebendo, outras parando ali e chegando, tentando se aproximar, perguntando para as autoridades. O que você viu por aí?
Olha, Evandro, tem um aumento da hora que a gente chegou para cá, um aumento bastante significativo no número de pessoas que vão parando. Algumas até comentam que ouviram dizer que era aqui, que estavam próximas ou que moram perto e que aí dessa forma, portanto, essas pessoas foram parando e ficando aqui no local. Então é uma movimentação assim intensa, tem um trabalho da Polícia Militar, da CET e dos próprios seguranças aqui do local para fazer essa organização, justamente porque, como eu comentei, a via aqui ela é uma via de mão dupla, né? Uma via então em que os carros passam nos dois sentidos. A gente fala direto da Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia e justamente para tentar organizar esse fluxo para que ninguém sofra nenhum tipo de acidente, tem essa organização. Então os fãs eles vão parando mesmo em maior número neste momento, apesar de a gente ainda ter aquela organização, aquele respeito que a gente comentou. Então a gente tem aqui a confirmação, né, de que o sepultamento acabou, lembrando que como foi uma cerimônia judaica, é uma cerimônia bastante simples, em que normalmente o corpo ele não é ali exposto, não fica em caixão aberto, ao contrário de cerimônias de outras religiões, é uma cerimônia mais simples e com menos enfeites. E foi uma cerimônia relativamente rápida também, né, Evandro? Importante a gente observar, uma cerimônia que começou aí pouco antes das 9 horas da manhã e que agora às 9h35 a gente já tem o sepultamento então realizado e já essa movimentação intensa de saída. Então realmente a gente reforça uma cerimônia rápida e discreta, como queria e como pediu Silvio Santos, é o que ocorre neste momento. Agora 9h34. Repita. 9h34. E a Cássio, a gente fica pensando agora, a partir de agora, como fica a programação sem Silvio Santos? Lógico que os programas, eu acredito que vão continuar, essa imagem dele é impossível de ser tirada da televisão, ainda mais a gente que acompanha e é fã. Mas daqui para frente, né, o Brasil perde um grande nome da comunicação. Como que deve, no seu pensamento, a partir de agora, seguir o SBT? Ele, antes de tocar nesse aspecto, só uma última informação sobre a cerimônia. No judaísmo, as pessoas devem ser enterradas no mesmo dia. Como ele faleceu num sábado, que é um dia sagrado, transferiu-se para o domingo com a maior pressa possível, logo nas primeiras horas do dia. Por isso eles devem ter adiantado em relação à previsão inicial, então. Exatamente, por isso esse adiantamento. Já que você puxou essa linha, também queria perguntar, porque ficou uma dúvida. Eu falei do Shiva, são 7 dias. O que significa para as pessoas entenderem? São 3 formas de luto que o judaísmo leva em consideração. O Shiva, que são 7 dias, onde as pessoas recebem visitas, onde elas preservam a memória do falecido. Depois, um segundo luto de 30 dias, onde elas devem evitar celebrações, devem evitar festas. E o período de 1 ano, onde elas vão rememorando a memória daquela pessoa falecida, rezando por aquela pessoa, tendo boas vibrações, boas memórias com aquela pessoa falecida. Eu só toquei nesse ponto antes de responder, que eu tomei um puxão de orelha do meu pai aqui para eu falar dessa informação. Mas vamos lá, no que diz respeito ao SBT, o Silvio já estava afastado da operação no dia a dia, né? Ele já preparava alguns sucessores, verdade seja dita, algumas sucessoras, porque são suas filhas as responsáveis pela condução da operação empresarial do SBT. E nós temos também as filhas, algumas das filhas apresentando os programas que ele apresentou ao longo da vida. Então eu acho que no final das contas o SBT continuará sendo uma das referências que nós temos em termos de televisão e a memória do Silvio Santos ficará preservada nesses sucessores e nessas sucessoras que ele construiu ao longo da sua jornada. Vários foram citados aqui que estavam presentes no seu velório, o Carlos Alberto da Nóbrega, Celso Portiolli. Então ele deixa um legado não só para o SBT, mas ele deixa um legado para a televisão e para a comunicação brasileira.
9h37. Repita. 9h37. Acácio, eu quero saber também de você por que ao sábado, segundo a tradição judaica, as pessoas não podem ser enterradas, sepultadas? O sábado é um dia sagrado para o judaísmo. Então, e para várias religiões, se nós olharmos, né? O judeu, do pôr do sol da sexta-feira ao nascer do sol do sábado, não faz esforço. Vou dar um exemplo do dia a dia para que as pessoas lembrem disso. Os prédios aqui em Higienópolis, que é o bairro de São Paulo, onde historicamente os judeus estabeleceram uma colônia, às sextas-feiras eles sequer apertam o botão do elevador para que o elevador vá ao seu andar. Há um ascensorista ou há um comando remoto disso. Então, historicamente, a partir da sexta-noite, o judeu se preserva. E como do pôr do sol da sexta-noite até o nascer do sol do sábado, o sábado vira, diante disso e de diversos outros elementos que não caberiam aqui, um dia sagrado para o judaísmo. Com certeza, os familiares devem ficar ali um pouco mais durante esse momento, enquanto os amigos se retiram do local. E é um momento, né, Cássio, de prestar ali a última homenagem. Os familiares, provavelmente muitos estão ali dentro ainda e os amigos saindo. Exatamente. As últimas homenagens de corpo presente. Porque a gente disse, existem 3 formas de luto no judaísmo, mas é importante que se frise. O Silvio Santos e os seus familiares eram judeus. A grande maioria das pessoas com quem ele conviveu ao longo da vida são adeptos do cristianismo e de diversos outros dogmas religiosos que nós temos. E há necessidade também de preservar o sentimento que essas pessoas têm em relação a ele, por isso que foi dada a oportunidade que elas comparecessem e acompanhassem essa cerimônia para que elas fizessem também a sua despedida do Silvio Santos, porque nós falamos há pouco, vale repetir, ele era um judeu sefradita. Para quem não sabe, os judeus sefraditas são aqueles que vêm da Península Ibérica ali, que hoje Portugal e Espanha, mas ao longo da sua vida, durante os programas do Silvio Santos, nós acompanhamos ele recebendo e dialogando de forma pacífica e amistosa com diversos outros líderes religiosos, porque afinal das contas, o Brasil é essa mistura de origens, essa mistura de culturas, essa mistura de religiões, e o Silvio Santos sempre conviveu muito bem com isso, respeitou muito isso e mostra muito da personalidade dele e do viés pacífico, do caráter pacífico e bondoso que ele preservou ao longo da sua vida. Muito obrigado por enquanto, Acácio. Enquanto a gente acompanha as imagens ao vivo da nossa equipe de reportagem que está em frente ao cemitério israelita ali do Butantã, onde foi enterrado Silvio Santos neste domingo pela manhã, eu quero conversar com outras pessoas que estão em contato aqui conosco para falar um pouquinho sobre a história e também sobre a cobertura desse momento importante para o país. O Elmo Frankfort conversava conosco há pouco, pesquisador, né, da história da televisão e etc. Elmo, eu quero te agradecer por conversar conosco ao longo dessa manhã e dizer que as portas estão sempre abertas. A gente vai seguir na cobertura por aqui. Um grande abraço para você. Outro grande para vocês e parabéns pela cobertura da Jovem Pan e esse respeito que vocês estão tendo nas palavras, por exemplo, não só de vocês como do Acácio, porque está muito claro o respeito também à religião, ao dogma e das religiões de modo geral. E é uma pessoa que vai ficar para sempre na nossa memória. Elmo, eu agradeço muito aí, né, a sua participação conosco e também todo o conhecimento que você compartilhou. E eu quero conversar agora também com o Gabriel Wacker, que é repórter de entretenimento. Gabriel, com certeza, ao longo dos últimos meses, você deve ter feito muito da cobertura sobre a situação, o estado de saúde de Silvio Santos. Mas eu acho que nenhum de nós queria dar a notícia que tivemos, né, de contar a todo o povo brasileiro neste sábado e agora continuando neste domingo, que seria ou era a morte de Silvio Santos. Bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Evandro, bom dia a todo mundo que assiste a gente no Jornal da Manhã aqui do Jornal da Manhã. Obrigado pelo convite. Realmente, eu acho que ninguém queria... Eu costumo dizer que esse era um dia que nenhum repórter, colunista de televisão ou de entretenimento gostaria que chegasse, porque é um dia que, sem dúvida nenhuma, muda a televisão brasileira
de uma forma impressionante, porque a gente perdeu o nosso maior apresentador e, mais do que isso, a gente perdeu o dono de uma das maiores redes de televisão, objeto de estudo, objeto de pesquisa, de fascínio, não só como apresentador, mas especialmente como apresentador. Não só como apresentador, mas especialmente como empresário. O Silvio, ele já vinha não muito bem no último mês, ele estava internado, e a família tentava não alarmar ninguém, porque o Silvio sempre foi muito discreto, sempre foi absolutamente discreto, ele sempre foi uma pessoa que, quem gostava dele, quem tentava chegar perto dele, ele sempre ajudava sem querer aparecer com isso. Hoje em dia isso é tão normal, né? E ele simplesmente era uma pessoa discreta e absolutamente fascinante por ajudar da menor à maior pessoa. Assim, acho que esse é o legado especialmente que fica como pessoa Silvio Santos. E como apresentador, o legado dele é tão infinito, ele está aí, vai ficar perdurando por anos, não só no SBT, mas acho que em todas as televisões do Brasil, sem dúvida nenhuma. E, Gabriel, você já teve a oportunidade de estar com o Silvio Santos? Eu estive com o Silvio Santos uma vez, no Teleton de 2012, foi o primeiro Teleton que eu cobri. Curiosamente, foi o primeiro Teleton sem a Hebe Camargo. Ele passou no lugar que eu estava, foi muito educado, deu bom dia para todo mundo, boa noite para todo mundo, perdão. Boa noite para todo mundo, muito rápido, muito, sabe, sério, ao mesmo tempo, com aquele sorriso dele. Eu nunca vou esquecer, assim, foi uma das primeiras imagens que eu tenho da minha carreira, e foi mágico, você nem explicar direito, porque era como se fosse uma entidade mesmo. É como se ele não existisse, você, quando notasse que ele existia, você ficasse admirando. E aqueles 5, 6 segundos foram bem rápidos, assim, pareciam muito mais tempo do que de fato foram. Então foi uma experiência que eu tive outras experiências de ir no SBT várias vezes também, e o vi uma vez de longe, uma dessas, entrando no carro, bem de longe mesmo, mas consegui ver que era ele. Então foram essas 2 vezes, foram poucas vezes, mas vezes muito especiais, viu, Elisângela? Você acompanha muito, né, do noticiário de televisão, de artistas, de celebridades, de decisões que são tomadas nessas emissoras. Você mesmo acabou de contar que já esteve algumas vezes no SBT. Há características dessa emissora que as diferem de outras emissoras, que a difere de outras situações que nós acompanhamos no dia a dia do jornalismo ou do entretenimento aqui no país, no teu ponto de vista? Sim, eu acho que a própria cobertura dessa morte do Silvio Santos é uma prova disso. O próprio Silvio, já de uma determinação de muito tempo, não é de agora, determinou que o jornalismo do SBT não poderia ter nenhum tipo de obituário sobre ele, porque o Silvio achava que se dava azar, trazia mau agouro para a vida dele, ele era supersticioso. O SBT não tinha nada pronto, então acho que tem essa característica. Acho que tem a característica do SBT sempre mudar de programação o tempo todo, porque o Silvio queria agradar o público o tempo todo, e quando um programa não ia bem na audiência, ele trocava por alguma coisa que desse mais números. Então é isso, acho que a Daniela está falando, se não me engano, ali, né, Evandro? A Daniela está aparecendo ali na imagem, eu estava tentando identificar enquanto você falava. Provavelmente seja a Daniela Beirute saindo neste momento. Vamos com a Beatriz Manfredini. Só um minutinho, Gabriel. Fala aí, Bia. Oi, Evandro, a gente acompanha aqui agora a saída, então, da Daniela, ela que não falou também, mas abaixou o vidro e aí fez tchau, e agora, olha, os fãs aqui batem palmas, portanto, neste momento, na saída dela. Ela não falou diretamente com a imprensa, mas passou de vidro abaixado, acenando, então, e mandando beijos para os fãs que estão aqui na porta. Os fãs perceberam, né, logo a presença, bateram palmas, então, e agora a gente já volta àquele clima anterior. Olha, uma saída rápida, é assim que essas saídas estão ocorrendo aqui neste momento. São saídas breves, em que a gente teve 2 manifestações, acho que tem mais uma ali agora. A gente tenta se aproximar do carro que sai neste momento. Tem uma movimentação bastante intensa da imprensa aqui, Evandro. A gente tenta se aproximar agora. A gente já viu, então, Carlos Alberto de Nóbrega, que saiu acenando, assim como Daniela Beirute também, que baixou o vidro e acenou
É uma movimentação aqui complicada, a gente tenta caminhar de forma que não atrapalhe o trânsito. São muitas vans saindo agora, muitos carros, a Polícia Militar também atuando aqui nessa organização. Na verdade, é uma sinalização, né? É um agradecimento aos fãs. Eles baixam o vidro e isso mexe muito com as pessoas que estão ali ao redor. Beatriz, a informação também de que Iris Abravanel passou aí agora há pouco? Desculpa, Evandro, não te ouvi? A informação de que Iris Abravanel também passou aí agora há pouco? A informação é essa, de que ela estava numa Mercedes, né? Foi um carro que passou por nós com os vidros fechados, mas a informação é que o carro em que ela entrou era esse mesmo carro que saiu. A gente não conseguiu ver dentro, né, a imagem de Iris Abravanel, mas a informação é que era o carro dela, e o carro dela que deixou, então, aqui a porta do cemitério israelita no Butantã agora há pouco. Então a gente imagina que ela tenha deixado já o local, e a informação que eu tenho é que o carro que passou agora também foi de uma das filhas de Silvio Santos, Rebeca. Ou seja, como a gente está vendo uma movimentação de saída da família, provavelmente, de fato, esteja chegando ao fim tudo aquilo que representou esse sepultamento de Silvio Santos neste domingo, né, Bia? Vai tomar multa, vai tomar. Evandro, desculpa, tenho alguma dificuldade para te ouvir, porque o pessoal bate palma agora aqui mais uma vez. Como ficou uma movimentação mais intensa de carros saindo, os fãs batem palmas neste momento e eu não consegui te ouvir. Se você puder repetir. Não, Bia, eu te perguntei sobre o encerramento completo dessa cerimônia, né? Porque se a família agora está saindo, primeiro foram os amigos, então você foi relatando pra gente a saída de amigos e apresentadores do SBT. E neste momento, as filhas começam a deixar o local, isso indica provavelmente o fim de toda a cerimônia, de tudo aquilo que simbolizou o sepultamento de Silvio Santos neste domingo, né? Isso, Evandro, isso. Agora eu compreendi. A assessoria de imprensa do SBT acabou de me responder aqui, inclusive, confirmando o encerramento, então, dessa cerimônia e do sepultamento. A assessoria diz que o fim da cerimônia ocorreu por volta das 9 horas da manhã, o que bate com o que a gente vem acompanhando, né? Uma movimentação que começou a ficar intensa aí por volta das 9h20. Bate também com o horário que a gente viu já, seu cabeleireiro de Silvio Santos deixar o local. Então as pessoas ficaram um tempo mais aqui, principalmente a família, né, depois do término da cerimônia. Eu tenho um pessoal ali batendo palmas agora para o Silvio Santos, o pessoal, os fãs, tem alguns fãs com cartazes. Então, ao que tudo indica mesmo, a gente tem os últimos carros saindo neste momento já com os familiares e o sepultamento, o término desse sepultamento, dessa cerimônia, confirmado pela assessoria do SBT, Evandro. Bia, o que a gente percebe é que os familiares que saem agora, eles querem de alguma maneira agradecer as pessoas que estão aí, inclusive a imprensa. Então tenta ali baixar um pouquinho o vidro, acenar, dar um oi. Lógico, não dá para dar entrevista para todo mundo e esse respeito está sendo seguido pela família, pelos amigos. Então essa forma de agradecimento, a gente pode dizer assim, dos familiares e também dos amigos de Silvio Santos, apresentadores que estão passando aí a todo momento. A cada um que estava aqui. Exatamente, Elisângela. É uma forma que eles estão encontrando de deixar aqui o local da melhor forma possível. Então, prestando um agradecimento aos fãs que estão aqui neste momento, mas ao mesmo tempo respeitando a vontade de Silvio Santos, que era justamente a vontade de que fosse uma cerimônia discreta e que ele fosse celebrado em vida. Então, que lembrassem dele em vida. Então, a forma que eles estão encontrando de agradecer é essa. Eles baixam o vidro, acenam, mandam beijos, fazem ali uma reverência ao público, né, de Silvio Santos, mas ainda respeitam esse momento de não falar, de ser uma coisa mais discreta. É isso que continua ocorrendo por aqui. Agora, olha, essa movimentação aqui na porta deu uma cessada, inclusive diminuiu o número de seguranças que tem aqui. E, olha, o que eu percebi é que eles retiraram as faixas de contenção da imprensa. A gente observa o local que estava reservado para a imprensa, agora bem na entradinha,
tinha, e todas as faixas de contenção foram retiradas, o que pode ser um indicativo de que não tem mais ninguém da família lá dentro, ninguém para sair, já que não tem mais a faixa de contenção. Como eu comentei, a assessoria de imprensa do SBT confirmou para mim esse final do sepultamento, né, o final da cerimônia, e olha a gente vendo ali os policiais chegando com os cones, né, os cones de trânsito que foram colocados também nessa tentativa de contenção, de ajudar o trânsito aqui na região. Eles passam recolhendo já alguns desses cones. Então a gente tem 2 indicativos de que todos que estavam na cerimônia já saíram. A retirada das faixas de contenção de imprensa, os policiais militares já nessa movimentação de retirada dos cones de trânsito. O que a gente tem ainda é a faixa de contenção da imprensa, mas ao que tudo indica, nos próximos passos já vai acontecer então essa retirada dessas faixas também. Na própria porta do cemitério israelita do Butantã, os seguranças que estavam ali em peso, que eu tinha contado pelo menos uns 8, já não estão mais também na porta, então eles que também estavam atuando ali, ajudando a delimitar o espaço da imprensa. Então a gente tem um indicativo forte agora de que toda essa movimentação de carros, terminando com uma das filhas de Silvio Santos, realmente foi o fim, foi o término aí dessa cerimônia de sepultamento. É importante a gente dizer também, então, que eu recebi aqui a confirmação de que aquele carro, aquela Mercedes que a gente comentou que seria de Iris Abravanel, acabei de saber que era mesmo, então confirmada a informação que ela também já deixou o local. Elisângela, Evandro.